graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e a majestade para todos sempre. Aqui reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, para mais um momento no qual nós nos expressamos diante do Senhor com cânticos, com palavras que exaltam e bendizem o seu santo e soberano nome, na certeza de que o Senhor, por sua graça e bondade, recebe dos homens o culto que lhe é apresentado. Eu quero iniciar nesta noite fazendo uma leitura no Salmo de número 27. Salmo de número 27, nós estaremos fazendo a leitura desse salmo e logo em seguida um momento de oração, iniciando assim esse culto de celebração, esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Salmo de número 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Pai, bendizemos e glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Te exaltamos, porque mais uma vez nos é dada a oportunidade, e aqui estamos reunidos, ó Deus, com o propósito de exaltar, de bendizer, de cultuar o teu nome em espírito e em verdade, na certeza de que o Senhor recebe dos seus filhos, recebe da sua igreja o louvor e a adoração que lhe é devido. Deus, ao longo de toda esta programação, ao longo de todos esses momentos que aqui estaremos cultuando, invocando o teu nome, sê conosco, Pai, recebendo, ó Deus, a adoração e ministrando aos nossos corações a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, meu Deus, que tem nos apresentado bons conselhos do Senhor para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Senhor, sê conosco, sê com aqueles que estão nos acompanhando de seus lares, sê, meu Deus, com cada filho, com cada filha, com cada servo. Sê com aqueles, meu Deus, que têm acompanhado as transmissões, seja aqui da Igreja de Cristo, seja de uma outra denominação.
Deus, aqueles que têm buscado alento na tua palavra, aqueles que têm buscado conforto e consolo na tua palavra, sejam eles agraciados por ti com este conforto, meu Deus, sejam eles alcançados, ó Pai amado, pelo refrigério que a tua palavra produz. Aleluia. Senhor, seja conosco e seja com esses que têm nos acompanhado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que a nossa caminhada com Deus seja baseada nessa leitura que nós acabamos de fazer no livro de Salmos, capítulo de número 27, de confiança. Precisamos manifestar uma confiança no Senhor, não só declarar em palavras eu confio, não só declarar em palavras eu acredito, mas manifestar diante das circunstâncias, manifestar nos momentos de crise, nos momentos de adversidade, essa confiança na prática. O verso de número 13 do capítulo 27 diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Quando ele diz apesar disso, ele está dizendo, mesmo diante de todas as catástrofes, mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as adversidades, eu tenho esta certeza. Então nós precisamos manifestar essa confiança, esta certeza plena no Senhor. E repito, não apenas em palavras, mas em decisões, em ações que muitas vezes as circunstâncias exigem de nós. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a todos e que você seja fortalecido pelos cânticos e pela palavra que será ministrada nesta noite. Eu quero convidar a Claudiana para estar louvando ao Senhor nesta noite e que você receba da parte de Deus, nos louvores que serão apresentados, a palavra que edifica, a palavra que fortalece nesta noite. Amém. Eu desejo saudar a todos na graça da paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu nome e glorificar, porque Ele é merecedor de honra e glória para sempre. Aleluia. Vou louvar ao Senhor com um intitulado Sem Palavras. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, por momentos tão difíceis, que a gente fica até sem palavras para expressar a nossa dificuldade, a nossa dor, mas a palavra de Deus diz que o Senhor ele é tão onisciente. Salmo 139 fala da onisciência de Deus, que Ele é tão onisciente, que Ele nos conhece tão perfeitamente, por dentro e por fora, e mesmo sem palavras, o Senhor ele nos entende. Basta que a gente se quebrante na presença do Senhor, ainda que só com choro, mas o Senhor ele nos entende a nossa dor, Ele entende a nossa dor e nos restaura e nos levanta de novo e nos socorre, porque Ele é o nosso socorro presente, nosso refúgio eterno. Amém? Então eu vou louvar o Senhor com esse louvor. Você fica
Glória a Deus. Quero ainda cantar um louvor que tem uma mensagem muito linda. Nós temos uma palavra para você. Não desanime. Nas dificuldades, como eu já falei, nos momentos difíceis, na adversidade, o Senhor, Ele nos sustenta. Então não desanime. O Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Então fique atento, porque Ele te conhece, sabe da tua necessidade e sabe o que você precisa para se levantar, para se reerguer, para começar de novo, se necessário for. Amém? Desanime.
Glória a Deus, aleluia. Vai passar. Essa é a certeza que precisamos ter. Essa é a convicção que precisamos ter. Vai passar. É bem verdade que quanto mais a gente olha para a situação, a gente se assusta, a gente tem alguns receios, mas isso quando olhamos para a situação. Quando olhamos para a palavra do Senhor, a palavra começa a nos apontar uma esperança. A palavra do Senhor começa a nos dar um direcionamento totalmente diferente. E esse cântico diz que Deus tem uma palavra para você. E a palavra do Senhor para nós, em meio às crises, em meio às tempestades, em meio às adversidades que nós enfrentamos, é que a gente precisa ter calma e crer, porque nós estamos lidando com um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, com um Deus que tem em suas mãos o poder e a plenitude de todas as coisas, com um Deus que é responsável. E sobre isso eu sempre vou lembrar, sobre essa responsabilidade do Senhor, eu sempre vou lembrar quando Ele acalmou a tempestade e momentos antes, bem antes deles entrarem no barco, a ordem dele foi: entremos no barco e passemos para o outro lado. Jesus ali deu uma ordem, que era necessário chegar, eles deveriam chegar do outro lado. Mas ele não disse como se daria esse percurso. Ele não disse que esse percurso de uma margem a outra seria de calmaria ou se seria de tempestade. Fato é que a ordem dele foi: passemos para o outro lado. Portanto, independente dos percalços, independente das fatalidades que nos sobrevêm em meio às circunstâncias que a gente vive, há uma ordem do Senhor para nós, e nós precisamos crer na ordem do Senhor, e nós precisamos crer na palavra do Senhor, e crer nessa palavra sem reservas. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero compartilhar hoje à noite da palavra do Senhor com vocês, com todos, 2 versículos. Um versículo está em Marcos capítulo de número 1, versículo 15, e o outro versículo está em Romanos capítulo 14, verso de número 17. 2 versículos apenas para nossa meditação hoje à noite. Marcos capítulo de número 1, versículo 15, e Romanos capítulo de número 14, verso de número 17. Nesses 2 versículos nós iremos aprender algo da palavra do Senhor, da parte de Deus, para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Marcos capítulo de número 1, versículo 15, e Romanos capítulo de número 14, verso de número 17. Somente esses 2 versículos para nossa meditação de hoje à noite, para nossa reflexão de hoje à noite. E eu espero que você esteja atento à palavra do Senhor, que ela proporcione no seu coração uma edificação e um fortalecimento que só a palavra do Senhor pode proporcionar aos que a ouvem. Marcos capítulo de número 1, versículo 15 diz assim: o tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Romanos capítulo 14, verso de número 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Somente esses 2 versículos para a nossa meditação hoje à noite. Jesus Cristo, ele fala da chegada do reino, e o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 17, também fala da existência do reino.
discípulos pregaram, tudo o que eles anunciaram e escreveram em suas cartas, foram baseados em tudo que eles ouviram de Jesus, em tudo que eles aprenderam de Jesus. Portanto, a ideia que os discípulos tinham do Evangelho de Cristo, a ideia que os discípulos tinham do reino de Deus, se formou, a opinião deles foi formada a partir do que eles aprenderam de Jesus Cristo. E o que eu quero compartilhar hoje à noite, tendo como base esses dois versículos que nós acabamos de ler, é que esses dois versículos nos falam da existência do reino e nos fala da forma de ingressar nesse reino e das evidências desse reino em nossas vidas. É sobre isso que eu quero compartilhar, desse reino que existe, da forma como o homem entra, da forma como o homem se torna participante, da forma como o homem ingressa no reino de Deus e as evidências, as manifestações desse reino na vida de quem já faz parte dele, na vida daqueles que declaram ser membros do reino, participantes do reino de Deus. Essas três verdades estão contidas aqui nesses dois versículos que nós acabamos de ler: o reino, a forma de ingresso e a manifestação desse reino, as evidências desse reino em nossas vidas. E quais são as implicações dessas três verdades para as nossas vidas? Quais são as implicações dessas três verdades nesse atual momento da igreja do Senhor Jesus? É que diante de tudo que se ouve, diante de tudo que se vê, diante de tudo que se presencia, a gente tem buscado responder alguns questionamentos. As pessoas querem saber o que de fato está acontecendo e buscam um porto seguro. E eu diria que esse porto seguro que as pessoas buscam, esse porto seguro que as pessoas tanto almejam, para terem uma calma, para terem uma tranquilidade, para poderem acreditar que o vento forte vai passar, de que esse momento tão crítico vai acabar, está acabando, esse porto seguro é o Evangelho de Cristo, é o reino que nós anunciamos. Eu também diria para quem está nos acompanhando, que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, nessas duas referências que a gente leu há pouco, eles não estão falando de um reino que vem, eles estão falando de um reino que já está. Muito embora no versículo de número 15 do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, Jesus esteja dizendo que o reino está próximo. Isso se deve ao fato de que a manifestação concreta do reino de Deus, ela se deu com a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus. A ressurreição é a maior prova, é a prova cabal de que o reino de Deus se manifestou entre os homens. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia é a confirmação de que o reino anunciado já é uma realidade na vida dos que creem, na vida dos que procuraram ingressar nesse reino. Portanto, eu quero trazer isso hoje à noite para a nossa edificação. Marcos 1, verso 15 e Romanos 14, verso 17 vai nos trazer essas três verdades que eu quero compartilhar hoje à noite. A primeira verdade, a existência do reino de Deus, um reino não escatológico. Eu quero falar da existência do reino de Deus não do ponto de vista escatológico, da manifestação pós-grande tribulação ou da manifestação pós-milênio. Eu não quero falar desse reino escatológico que vem. Eu quero falar do reino de Deus que já está, que já é uma realidade entre nós. Uma certa vez os fariseus perguntaram para Jesus qual seria as evidências, qual seria o perfil do reino de Deus, como ele se daria, como ele se manifestaria. E Jesus respondeu para os fariseus da seguinte forma: o reino de Deus já está entre vós. Então,
nós, independente de já conhecermos a verdade ou não, a questão do reino, o pensar no reino, independe dos que conhecem o Evangelho ou dos que não o conhecem ainda. Por quê? Porque o reino de Deus é o que nós almejamos, o reino de Deus é o que a nossa alma deseja, o reino de Deus é o que o nosso ser interior busca, porque fomos feitos para a glorificação do Pai, para a exaltação do Pai, e o pecado trouxe esse rompimento, trouxe uma queda, trouxe um racha entre nós e Deus, de maneira tal que todos nascem destituídos da glória de Deus, mas que a sua alma geme, clama, grita, implora para mais uma vez fazer parte desse reino. A alma humana, no seu íntimo mais profundo, grita por um retorno ao reino, não retorno do reino, mas um retorno ao reino. A alma humana sente essa necessidade, a nossa alma sente a necessidade dessa reaproximação. Portanto, Jesus Cristo diz assim: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, ou seja, a manifestação do reino está chegando. E Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 14, o reino de Deus é, ele não diz o reino de Deus será, ele diz o reino de Deus é, porque esse reino já veio, esse reino já se manifestou. E qual é a importância da gente pensar na existência do reino? Qual é a importância da gente meditar, ler referências bíblicas a respeito do reino? É que a gente começa a entender que quando eu percebo que o reino não vem, mas ele já está, eu começo a rever as minhas ações, porque se o reino não vem, mas se ele já está, e se eu me declaro membro desse reino, participante desse reino, é hora de rever algumas ideias, é hora de rever alguns conceitos, é hora de buscar uma reflexão sincera. Eu obedeci todos os critérios do ingresso para ingressar nesse reino. As três verdades nessas duas referências, uma complementa a outra, uma dá sustentação à outra. Se eu sei da existência do reino, se eu penso na existência do reino, se eu creio que esse reino já é, se eu creio que esse reino já existe, que é real, e que a minha alma clama por retornar a esse reino, para retornar a esse reino, eu preciso ser sincero para saber, à luz das Escrituras, se eu cumpri de forma correta a forma de ingressar no reino de Deus. Quando Jesus se manifestou, ele não veio com uma finalidade, ele não veio com o propósito de implantar um novo sistema religioso. Quando Jesus veio, ele não tinha como objetivo criar um segmento novo, mas ele tinha como objetivo acender na mente humana a consciência de que Deus havia preparado um sistema, um plano de salvação, e que esse plano de salvação resulta na nossa entrada no reino de Deus. Portanto, o primeiro passo é: há um reino que a minha alma clama para retornar a ele. Há um reino que o homem precisa despertar para essa necessidade dele entrar, se tornar participante, membro desse reino.
Mas há uma outra questão, é que há uma maneira correta de ingressar nesse reino. Olha o que é que Jesus fala: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, o governo de Deus. O governo de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus em nossas vidas. O tempo desse governo está chegando, e chega na vida dos que creem, chega na vida dos que abrem o seu coração para receber esse evangelho da salvação. E Jesus, ao falar da proximidade desse reino, ele termina o verso de número 15 dizendo a forma de ingressar nesse reino. Ele diz: arrependam-se e creiam no evangelho. A gente sabe que o reino existe, a gente sabe que o reino é real, a gente sabe da necessidade de entrarmos nesse reino, a gente sabe que a alma clama, que a alma grita, que a alma implora por retornar a esse reino, mas a questão é: o reino está com as suas portas abertas para mim, e o fato do reino estar com as suas portas abertas para mim significa que não há um critério, nenhum critério para que eu entre nesse reino. O reino com as suas portas abertas não indica que não há um critério. O reino com as suas portas abertas, na verdade, significa que há um acesso que está garantido. Há um acesso que está garantido. E de que forma esse acesso ocorre? Jesus disse que de duas maneiras. Primeiro, arrependam-se. E a respeito do arrependimento, existem vários pensamentos equivocados. Mas a proposta de arrependimento aqui proposta por Jesus, apresentada por Jesus, é quando o homem reconhece a sua real condição, é quando o homem lamenta profundamente por essa real condição, é quando o homem chora profundamente ao se deparar com a sua real condição. Arrepender-se é o homem tomar consciência do que ele é. Arrepender-se é o homem tomar consciência da sua real condição, lamentar por essa real condição e reconhecer a necessidade de uma reabilitação, e essa reabilitação se dá quando ele rende a sua vida ao Senhor, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Como assim? A proposta de arrependimento de Jesus não é uma proposta tão simples. Ela é simples na sua apresentação, quando ele diz arrependam-se. Ela é simples quando sai da boca dele, quando sai dos lábios dele. É uma proposta simples, mas quando ela chega no nosso coração, se torna uma tarefa árdua, se torna uma tarefa difícil, porque arrepender-se é reconhecer a necessidade de um conserto. E reconhecer a necessidade de um conserto é também reconhecer a necessidade, a obrigação de se abrir mão de algumas coisas que nós julgamos importantes para nós, de coisas que nós julgamos essenciais para nós. Eu vou ser bem mais claro. Os fariseus sabiam piamente, eles acreditavam piamente que Jesus Cristo era o Messias. Sabiam. Só que entre admitir que Jesus era o Messias e mudar, para eles foi mais cômodo matar, porque matar Jesus não iria requerer deles uma mudança de conduta. Admitir que Jesus era o Messias, iria exigir deles uma mudança de conduta, uma transformação de vida. O arrependimento, portanto, passa por essa consciência de uma reabilitação. E o homem, o ser humano, ele é inclinado a um orgulho interior
de não admitir que há uma falta, que há uma falha, que há uma deficiência. O ser humano, ele já vem ao mundo com essa deficiência, com essa dificuldade de reconhecer que há uma falta nele, que há uma falha nele, que há uma deficiência nele, e que ele precisa se deparar diante dessa falta, ele precisa se colocar diante dessa deficiência, ele precisa se colocar diante dessa falta interior que há nele, e se posicionar diante dela e dizer: eu preciso suprir essa falta, eu preciso corrigir essa deficiência, eu preciso suprir essa necessidade que há na minha alma. Isso é arrependimento. Por isso, o arrependimento, quando ele nos é proposto por Cristo, é uma proposta singela, pura e simples quando sai da boca dele. Mas quando essa proposta chega no nosso coração, quando essa proposta chega na nossa alma, ela se torna uma proposta difícil de se acatar. Ela se torna uma proposta difícil de ser aceita. Por essa questão, porque a nossa vaidade, a vaidade humana, não permite que o homem assuma: eu preciso de Deus. A vaidade humana não permite que o homem reconheça o pecador que ele é. A vaidade humana não permite ao homem assumir essa condição. Não permite. Um dia Jesus esteve falando da condição de escravos. E os fariseus que ali estavam, e os judeus mais zelosos que ali estavam ouvindo Jesus, disseram assim: mas nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que rejeitando o que Jesus estava apresentando, como que dizendo assim: essa palavra não é para nós. A reação deles ao que Jesus estava falando foi uma forma deles dizerem para Jesus exatamente isso: essa palavra aí é até boa, é bonita, é interessante, mas essa palavra não se aplica a nós, porque nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. E Jesus, por sua vez, diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus ali quebrou os fariseus. Jesus ali quebrou o judeu mais zeloso, dizendo para eles que, a despeito de vocês serem descendentes de Abraão, não significa dizer que vocês são perfeitos, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus diz arrependam-se, Jesus está dizendo: reconheçam que vocês são pecadores. Reconheçam que vocês são escravos do pecado e que vocês precisam romper com essa escravidão, e que vocês precisam romper com esse pecado, e que vocês precisam romper com essa vida pecaminosa. Essa é a primeira forma de ingresso. Essa é a primeira maneira de ingressar no reino de Deus. Ninguém ingressa no reino de Deus por méritos. Ninguém ingressa no reino de Deus pela meritocracia, mas se torna membro do reino, participante do reino, dando o primeiro passo proposto por Cristo, arrependendo-se. E arrepender-se, repito, é ser capaz de reconhecer. Arrepender-se é enxergar a corrupção que há na alma. Arrepender-se é ser capaz de enxergar a sua natureza para o pecado.
Segunda forma de ingressar no reino, Jesus diz: e creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Aceitem o Evangelho. Aceitem a palavra do Evangelho. Aceitar a palavra do Evangelho vem na contramão da observância da lei. O Antigo Testamento apresentou para o homem a lei. No Novo Testamento, Jesus vem e diz assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e aceitem o Evangelho. E o que é o Evangelho de Cristo? E aí você pode até me dizer: o Evangelho são as boas novas. Mas essa resposta já é uma resposta batida. Essa resposta do que é o Evangelho são as boas novas, ou o Evangelho é as boas novas de Deus, é uma resposta batida. A questão não é o que é o Evangelho na sua resposta simples, batida. São as boas novas. Aceitar o Evangelho, que são essas boas novas, é manifestar na vida de um arrependido essas boas novas. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: o reino está próximo, e a forma de você ingressar no reino é se arrependendo. Mas é bom deixar bem claro que esse arrependimento, ele se manifesta quando as boas novas se tornam elementos da sua vida. E quais são esses elementos das boas novas? Os elementos das boas novas, que é o Evangelho de Cristo Jesus, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos 14, 17. E a gente vai chegar lá em alguns instantes. O objetivo dessa palavra hoje é trazer para nós uma compreensão clara e objetiva do reino que existe, da forma de ingressar nesse reino e as evidências desse reino, e a manifestação desse reino em nossas vidas. Por outro lado, quando Jesus diz arrependam-se e creiam nas boas novas, é também ele propondo o seguinte: não se entra no reino simplesmente empurrado pelo remorso ou pelo medo. Não se pode estar num lugar onde não se tem raiz. Não se pode habitar em um lugar, permanecer em um lugar, se não tiver raiz. Jesus está dizendo que há uma única forma de você entrar no reino, é arrependendo-se, e esse arrependimento, por sua vez, terá uma sustentação na convicção. Por quê? Exatamente para evitar que vivam enganados durante décadas, pensando que estão no reino, quando na verdade estão fora do reino, por uma simples questão. Qual? A grande maioria não tem uma raiz profunda no Evangelho, no que diz respeito à convicção, e que acreditam estar no reino por não quererem ir para o inferno. Acreditam estar no reino pelo medo. Acreditam estar no reino pelo remorso. E aí Jesus está dizendo: o reino existe, e você pode entrar no reino mediante o arrependimento, mas é necessário que você creia no Evangelho, é necessário que você creia na palavra do Evangelho, porque será impossível você permanecer num lugar se você não tiver raiz. E a nossa convicção
é profunda, a nossa convicção é resistente, por aceitarmos o Evangelho de Cristo como verdade absoluta em nossas vidas. Amém? Isso se torna uma obra, isso vai se tornando uma obra completa. Eu acredito na existência do reino, ele está diante de mim, está com as suas portas abertas, e eu preciso entrar, mas a minha forma de ingressar no reino passa pelo meu arrependimento, pela capacidade de reconhecer, pela coragem de reconhecer o pecador que sou, a natureza corrompida que tenho, a necessidade de reabilitar essa natureza humana, tendo as minhas faltas, as minhas falhas perdoadas, a certeza de que eu não posso adentrar no reino pelo medo, a certeza de que eu não posso adentrar o reino pelo remorso, mas a certeza de que eu preciso entrar no reino e continuar no reino por convicção, por fé. E essa convicção é quando eu creio no Evangelho, é quando eu abraço o Evangelho, é quando eu acato o Evangelho dentro de mim. E tenho isso como verdade absoluta na minha vida. Eu espero que todos estejam entendendo a proposta dessa reflexão hoje à noite. A primeira verdade, o reino existe. A segunda verdade, há uma forma de ingressar nesse reino. Terceira verdade, está em Romanos capítulo 14, verso de número 17, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos capítulo de número 14, o apóstolo Paulo está tentando, quando ele escreveu Romanos 14, ele estava com o propósito de sanar um questionamento que surgiu no meio daquela comunidade. Tanto que nos primeiros versículos do capítulo 14, Paulo vai falar da questão dos que se consideram fortes e o tratamento que eles precisam dar àqueles que os fortes consideram fracos. É isso que Paulo está tratando. Ou seja, até hoje nós temos esses dois contrapontos, né? Existem aqueles que se consideram fortes demais, firmes demais, são os que se declaram veteranos na fé, e o tratamento que esses precisam dar aos que estão começando na fé agora. Era isso que Paulo estava tratando no capítulo de número 14, quando surgiu lá um questionamento no meio daquela comunidade: comer isso não pode. E existiam aqueles que diziam: comer isso pode. No meio daquela comunidade existiam aqueles que consideravam um dia mais sagrado que o outro. Por outro lado, existia um grupo que dizia que todo dia pode ser sagrado. Foram esses questionamentos que Paulo estava tentando resolver quando ele escreveu o capítulo 14. E aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, declara: o reino de Deus não é. Quando Paulo diz o reino de Deus não é, ele está dizendo, primeiro, ele já nos aponta que o reino é uma realidade na vida dos que creem. É uma realidade, ele não é uma coisa futura, já é uma realidade. Segundo, quando Paulo diz o reino não é comida nem bebida, Paulo está dizendo o seguinte: o reino não consiste na observância ritualística. O reino, a essência do reino, não é a observância ritualística. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é a observância
de usos e costumes. O reino de Deus não é isso. A essência do reino não é isso. O que se discute ainda hoje, o que as denominações discutem até hoje, né? Pode isso, não pode isso, pode isso, não pode isso, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, não pode assim, não pode desse jeito. E o apóstolo Paulo, enfrentando esses dilemas que a igreja atual enfrenta, Paulo já enfrentava. Os dilemas que a igreja atual enfrenta hoje são os mesmos dilemas que Paulo enfrentou e que ele, na carta aos Romanos, quis resolver, a ponto de, no versículo de número 17, declarar: o reino de Deus não é essa observância religiosa, o reino de Deus não consiste nessa observância ritualística, o reino de Deus é maior que isso, o reino de Deus é mais profundo do que essa questão ritual. E aí lembra do que Jesus falou: creiam no Evangelho, aceitem o Evangelho, tenham o Evangelho como verdade absoluta. É que quando eu me arrependo e tenho o Evangelho como verdade absoluta, eu começo a manifestar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é o reino de Deus. O reino existe. Há uma forma de ingressar no reino. E a terceira verdade é: de que forma esse reino se torna evidente na minha vida, na vida daquele que diz ser membro do reino, que diz ser parte do reino de Deus. Ele diz, ele até acredita que o reino existe, ele diz que ingressou no reino, mas a questão é: de que forma esse reino tem sido manifestado? Paulo está dizendo no verso de número 17 que o reino não se manifesta na dureza da observância, mas o reino se manifesta com esses elementos, na manifestação da justiça, na manifestação da alegria e na manifestação da paz. Se manifestamos esses três elementos, é porque houve arrependimento, houve uma aceitação do Evangelho como verdade absoluta. E aí talvez alguém olhe para esse versículo e diga assim: eu sou uma pessoa justa porque eu gosto de tudo correto. Mas existem ímpios que também gostam de coisa certa, da coisa certa. O que é essa justiça? O que é essa justiça? Essa justiça, gostar da coisa correta, é mais que isso. É mais que isso. Tanto que Jesus disse assim aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus. Qual era a justiça dos fariseus? A justiça própria. Qual era a justiça dos fariseus? O conceito próprio que eles tinham da conduta religiosa deles. E Jesus olhava para essa justiça própria do fariseu e olhava para os discípulos e dizia assim: a vossa justiça tem que exceder e muito a justiça dos fariseus. Vou repetir. Paulo está dizendo que o reino, a evidência do reino, não consiste na observância de preceitos ritualísticos, mas na manifestação
de elementos essenciais que comprovam que houve um arrependimento, que comprovam que houve da nossa parte, da sua parte, uma aceitação ao Evangelho como verdade absoluta na sua vida. E quais são esses elementos que vão ratificar o teu arrependimento, que vão ratificar a aceitação ao Evangelho como verdade absoluta? A manifestação da justiça, mas não a sua justiça própria, do tipo, eu gosto do que é correto. A justiça apontada aqui pelo apóstolo Paulo, a justiça apontada aqui na palavra de Deus, não é o conceito que eu tenho de mim mesmo, da minha conduta religiosa, mas a justiça apontada na palavra de Deus, na vida dos que se arrependem e dos que aceitam o Evangelho como verdade absoluta, ela vai na contramão da justiça própria que cada um tem. Que justiça é essa? Essa justiça começa quando eu sou sincero comigo mesmo, na minha condição. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu aborreço, isso eu vivo fazendo. Isso foi uma manifestação de justiça de Paulo com ele mesmo. Paulo diz assim: Jesus veio para morrer pelo pecador, pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo foi justo, sendo sincero com ele mesmo. A justiça apontada pela palavra, ela não diz respeito só ao que você busca de forma equilibrada para o outro, mas a justiça apontada pela palavra, ela passa pelo que eu penso a meu respeito, pelo que eu afirmo a meu respeito também. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está dizendo que o reino não é essa observância seca de ritual, porque é possível ser zeloso para com os rituais e não ser sincero com a questão espiritual diante de Deus. E os fariseus lavavam as mãos como observância de um critério deles, mas os mesmos judeus que lavavam as mãos observando os critérios deles, foram os mesmos judeus que ouviram Jesus dizer o seguinte: vocês lavam as mãos, vocês lavam o exterior do copo, mas vocês são como sepulcros caiados. Ou seja, vocês observam tudo isso, mas a conduta de vocês é o oposto do que vocês observam. O reino de Deus não é essa observância. O reino de Deus é justiça, paz com você mesmo, com o próximo e com Deus. Paz essa que vai além da saudação, que a propósito dessa saudação, ela é de uma certa forma muito hipócrita, porque é possível dizer a paz do Senhor, meu irmão, com o coração cheio de maldade com relação ao irmão. É possível dizer a paz do Senhor, meu irmão, com o coração cheio de veneno com relação ao irmão. O reino de Deus
é a manifestação da justiça, mas não a justiça própria. O reino de Deus é a manifestação da paz, mas não a paz fingida, não a paz hipócrita, mas uma paz sincera, uma paz real, uma paz que você tem com você mesmo, uma paz que você tem com seu irmão, uma paz que você tem com Deus. E o apóstolo Paulo também diz que esse reino também é a alegria no Espírito Santo. E essa alegria no Espírito Santo não é o que muitos pensam, do rodar, pular, cair, gritar, chorar. Essa alegria no Espírito Santo é a presença do fruto desse Espírito em nossas vidas. Essas são as evidências do reino manifesta na vida de quem crê na existência do reino, na vida de quem buscou ingressar no reino da forma correta, que é por meio do arrependimento e da aceitação ao Evangelho de Cristo Jesus. Essa palavra tem como objetivo nos fazer pensar quais foram os critérios que eu usei para entrar no reino, se é que eu entrei. Essa palavra tem como objetivo apontar para você que afastou-se do Evangelho ou que nunca aceitou o Evangelho, a reconhecer que você precisa retornar ao reino, que o pecado te tirou dele, como diz a palavra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ouvindo essa palavra você reconhece, quer dizer que se não fosse o pecado, eu teria vínculo com Deus? Sim, teria vínculo com Deus. Essa palavra é para você despertar e buscar uma reabilitação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esses momentos que aqui estivemos, louvando, lendo a sua palavra, nos alegrando diante dele, porque ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Vamos ficar de pé. Deus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade, por esses momentos aqui neste templo. Durante esses instantes, ó Deus, nós ministramos cânticos de louvor e adoração ao teu nome, na certeza de que o Senhor tem recebido. E também ouvimos a ministração da tua palavra. Palavra essa que nos edifica, que nos fortalece. Palavra essa, meu Deus, que tem como objetivo nos conduzir a uma reabilitação. Palavra essa, meu Deus, que tem o poder de nos moldar para sermos homens e mulheres segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Deus, muito obrigado pelas vidas que têm acompanhado esses momentos de pregação do teu Evangelho. Te peço, Senhor, por aqueles que têm lutado, que teu Espírito os ajude, reconduzindo ao caminho da verdade, reconduzindo ao teu Evangelho, meu Senhor. Aquele que clama nesse exato momento por um socorro teu, esteja ele, meu Deus, no leito de hospital, esteja, ó Senhor, onde estiver, receba o teu socorro, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus seja com todos,
hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Sejam todos fortalecidos pelo poder, pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.